Olá pessoal, mais um 3 Minutos de Oncologia. Hoje falamos sobre um assunto muito interessante e cada vez mais atual. Microbiota intestinal. Nossa, que palavra, microbiota. Na verdade, a microbiota ou microbioma é o conjunto de todas as bactérias que estão junto com os nossos organismos. Nós temos, olha, só no intestino, a quantidade de bactérias que tem no nosso intestino é maior do que o número de células de todo o nosso corpo. Então tem alguma coisa que é importante, né? A microbiota, então, chamada intestinal, que é o número de bactérias que se encontram normais em nossos intestinos, eles são hoje cada vez mais compreendidos que eles são responsáveis pelas nossas defesas e também coisas que são desfavoráveis ao nosso organismo. Então, por exemplo, elas podem ser responsáveis pela aquisição da resistência a outras bactérias, a aquisição da resistência imunológica e também, infelizmente, algumas vezes desfavoráveis às respostas imunológicas, a desencadeamento de alergias, enfim, viu? Cada vez mais se estuda, cada vez mais e melhor e mais profundamente essas bactérias intestinais. Ao ponto de hoje, nós sabemos que existem bactérias que estão dando condições favoráveis para uma pessoa e desfavoráveis para outra. A gente pega as bactérias daquela pessoa com condições favoráveis, seleciona numa cápsula, dá para a pessoa com condições desfavoráveis, que são capazes em muitas situações de desfazer aquele microbiota, aquele microbioma intestinal desfavorável para um favorável. Isso tem sido chamado, então, de transplante de fezes, transplante fecal. Claro que não tem nada a ver com o transplante das fezes propriamente dito, mas os microbiomas, né, das bactérias que são transferidas. Os colegas que quiserem se aprofundar mais nesse assunto, existe uma leitura muito interessante que eu estou colocando aí, do Ponce, que foi publicada agora no finzinho de 2018, e que aqueles que desejarem estudar melhor, por favor, se aprofundem nisso, que vai ser muito útil. Desenvolvendo medicamentos capazes de, junto com a flora intestinal, junto com essas bactérias intestinais, favorecerem até mais o efeito. E algumas vezes também se descobre que essas bactérias intestinais são capazes também de influir desfavoravelmente na ação de alguns tipos de medicamentos. Enfim, elas podem ser tão importantes, interferindo positivo e negativamente, que nós temos a necessidade de trabalhar mais e melhor e conhecer mais e melhor os microbiotas. A alimentação funciona muito bem e talvez isso fique para o nosso próximo programa. Até a semana próxima, se Deus quiser.